Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima segunda-feira para todos vocês, hein? Semana que começa de preparação para a Inter na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D. No próximo domingo, 5 da tarde, a Inter recebe o Madureira, com transmissão aqui pelo Rápido no Ar e também pela Rádio Mix. A Inter que aos poucos vai anunciando novos reforços aí para o técnico Diego Coelho, né? Por exemplo, na sexta-feira chegou o zagueiro Danilo Cardoso, de 24 anos, emprestado pelo Atlético, que é um time que disputou o Campeonato Mineiro. Chegou também o atacante Cachito, 29 anos, que rodou por vários clubes, né? O último deles, o América de Natal. E ontem a diretoria da Inter anunciou dois reforços. O primeiro a gente já informou aqui, o goleiro Pedrão, emprestado pela Ponte Preta, e também o atacante Gabriel Rodrigues, de 25 anos, bastante rodado, formado nas categorias de base do São Paulo, passagens por vários clubes, entre eles Guarani e também Caxias. Mais alguns reforços devem ser anunciados durante a semana. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, e os paulistas em campo. No sábado, o São Paulo ficou no empate com o Fluminense 0-0. O Thiago Volpi foi o grande destaque do jogo, fazendo defesas impressionantes. Pegou até um pênalti cobrado pelo Nenê. São Paulo, no fim, foi prejudicado, na minha opinião, um pênalti do Egídio em cima do João Rojas, que a arbitragem acabou não marcando. Então, 0 São Paulo, 0 também para o Fluminense, arrumadinho, esse time do Flu comandado pelo Roger Machado. Lembrando que o São Paulo não pôde contar com o Daniel Alves, com o Benítez machucados. O Luciano entrou no segundo tempo, então 0-0 foi o placar do jogo. Depois, vimos uma estreia desastrosa do Santos, jogando em Pituaçu, na Bahia. O tricolor baiano venceu o Peixe pelo placar de 3-0. Marinho irreconhecível no jogo. O Santos acabou tomando 3 gols em 10 minutos da etapa complementar. Destaque para o Tassiano, com 2 gols, 18 pontos no cartola. Eu tinha ele, hein? Grande Tassiano. E também o gol marcado pelo Juninho, de cabeça, zagueiro do Bahia. Então começa mal o time do Fernando Diniz. Ontem mais 2 paulistas em campo, 3 com o Red Bull Bragantino, né? Tivemos à tarde o Palmeiras perdendo no Maracanã para o Flamengo 1-0, uma arrancada pela esquerda do Bruno Henrique, o cruzamento, gol do Pedro, estava com o cabelo descolorido, substituiu o Gabigol, que acabou com um problema gástrico, sendo vetado pelo departamento médico. À noite, que decepção, Corinthians, hein? Debaixo de chuva, na Arena Neoquímica, o Timão perdeu para o Atlético de Goiás, 1-0, um bonito gol do Zé Roberto, numa tabelinha com o João Paulo, ex-meia da Ponte Preta e também do Fortaleza. Coringão irreconhecível, Luan, péssimo. Corinthians que perdeu um pênalti com o Matheus Vital. Ei, Fernando Miguel, hein? Grande destaque, ex-goleiro do Vasco da Gama, pegou o pênalti do Matheus Vital, deu rebote, o Vital bateu e o Fernando Miguel pegou novamente um dos maiores pontuadores do Cartola na rodada, o goleiro Fernando Miguel. Então 0 para o Corinthians, 1 para o Atlético de Goiás. Os dois times jogam no meio de semana pela Copa do Brasil, vão se enfrentar no mata-mata. E a Chape, hein? De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino deitou e rolou 3-0, com destaque para o limeirense Lucas Evangelista, autor de mais um gol. E o Elinho, que foi a última troca minha no Cartola, eu tinha o Elinho, tirei o Elinho para colocar o querido Marrone, coloquei o Elinho no banco, Elinho 15 pontos, Marrone 1,60. É o Cartola já deixando a gente de cabelos brancos. Então, resumo aí dos times paulistas que jogaram no Campeonato Brasileiro nesta primeira rodada. Na Série B do Brasileiro, os destaques foram o meu Vascão da Gama, parabéns, hein? Em casa perdeu para o Operário do Marcelo Alexandre 2-0, jogo que abriu a Série B no sábado pela manhã, né? Tivemos o Cruzeiro perdendo de 3-1 para o Confiança, jogadores expulsos, entre eles o Fábio goleiro, Guarani e Vitória empataram por 1-1, o Botafogo do Rio empatou com o Vila Nova em Goiás por 1-1 e nós tivemos também a Ponte Preta perdendo para o Brusque em Santa Catarina 2-1. Na Série C do Campeonato Brasileiro, 3 paulistas estrearam. O Novo Horizontino em casa ganhou de 1-0 do Figueirense. Gol do Felipe Rodrigues.
Criciúma 1, Ituano 0, boa vitória do Criciúma. E o Botafogo, jogando em Ribeirão Preto, venceu 1-0 o São José, gol do Neto Pessoa. Para completar o nosso boletim, Série A2 do Campeonato Paulista, vamos conhecer hoje o campeão. Jogam no Canindé às 17h30, ou seja, 5h30 da tarde, Água Santa e São Bernardo, no primeiro jogo 0-0 no ABC. Os dois times que subiram para a Série A vão substituir São Bento e São Caetano. E na Série A3, os jogos de volta hoje, jogos de volta das quartas de final. À tarde, Votuporanguense e Marília. Primeiro jogo em Marília, o Votuporanguense venceu por 2-0. 5 da tarde, Noroeste Nacional. Primeiro jogo 2-0 pro Nacional, com direito a um gol do Éder Paulista. Depois à noite, Barretos e Primavera. Primeiro jogo 2-1 pro Primavera em Indaiatuba. E São José e Linense, boa vantagem do São José, que venceu em Lins pelo placar de 1-0. Muito bem, aí portanto o nosso boletim esportivo é desta segunda-feira. Amanhã a gente volta com mais uma edição. Edmar Ferreira, é Pimba.